Começamos com os incidentes em Cafunfo, que marcaram a atualidade informativa nacional na semana passada. O ato de insurreição realizado pelo autodenominado Movimento Protetorado Lunda Chokwe resultou na morte de 6 pessoas e fez ainda vários feridos. Acompanhe agora o resumo do facto que produziu várias reações. 30 de janeiro de 2021, madrugada de sábado, a pacata e tranquila vila mineira de Cafunfo desperta o som de disparos de armas de fogo. Um grupo de 300 homens tenta tomar de assalto a esquadra da polícia. Segundo as autoridades, os insurgentes empunhavam armas do tipo AKM, caçadeiras, ferros, paus, armas brancas e pequenos engenhos explosivos artesanais. Eles vinham para matar os agentes da polícia, porque foi o primeiro alvo a que eles propunham atingir, e retirar a bandeira, o símbolo da República, e içar uma alegada bandeira de uma ideologia que ninguém conhece. A Polícia Nacional reagiu e os insurgentes foram neutralizados. Tinha o objetivo de dividir o território Chokwe, ser ao lado. Então, eu pude lhes munir com lavagens, de modo que, a enfrentar as autoridades, mesmo com arma, não possa lhes atingir. Em comunicado, o Movimento do Protetorado Lunda Chokwe nega qualquer responsabilidade nos atos de rebelião praticados em Cafunfo. A organização diz estar comprometida com a paz e manifesta abertura para dialogar publicamente com os diversos órgãos do país. Ora, no mesmo dia e em conferência de imprensa, o ministro do Interior declarava publicamente que não haverá diálogo. Não existe protetorado. Protetorado só existe sob uma bandeira de um país. As autoridades advertem ainda que qualquer tentativa de subversão da ordem política e constitucional do país terá uma resposta à altura do Estado angolano. Você, quando está a atacar o Estado, a unidade, o símbolo, está a atacar o povo. E as reações das principais forças políticas do país não se fizeram esperar. O PRS é um partido com ideias próprias, não precisa se juntar às forças de absolutamente nenhuma outra organização. Já a UNITA exige a realização de um inquérito independente. E manda instaurar um urgente inquérito independente. O MPLA também manifestou a sua indignação pelos acontecimentos de Cafunfo. O partido que sustenta o executivo olha para o facto como uma tentativa de dividir os angolanos. O que se assiste ultimamente é uma tentativa de divisão dos angolanos, de incitação ao tribalismo, ao regionalismo, para quebrar a unidade nacional tão bem preservada até aqui e que constituiu sempre a base das nossas conquistas e vitórias sobre o colonialismo, sobre o regime do apartheid e que mais recentemente foi o garante da paz e da reconciliação entre os angolanos. Enquanto ainda se procuravam explicações para os incidentes na Lunda Norte, 5 deputados da UNITA decidiram fazer-se à estrada. O grupo pretendia ver com os próprios olhos o que aconteceu em Cafunfo, mas a viagem dos parlamentares terminou a entrada da Vila Mineira, onde se encontram parados há vários dias. O que está a se passar em Cafunfo com os nossos colegas deputados, para além de ser uma humilhação para os membros de um órgão de soberania, é um atentado à dignidade. Num comunicado tornado público na última sexta-feira, o presidente da Assembleia Nacional declina qualquer responsabilidade sobre eventuais constrangimentos que envolvam o grupo de deputados da UNITA que se encontra na província da Lunda Norte. De acordo com a nota enviada às redações, a deslocação não foi feita no quadro de uma comissão parlamentar multipartidária, como seria recomendável. Bem, é com este assunto que vamos começar, mas vamos por partes, porque deu para perceber que há muitas intervenções, há muitas reações ao que sucedeu na Vila Mineira de Cafunfo. Mas vamos começar então pelo pronunciamento do Ministro do Interior, Eugênio Laborinho. Dr. Laurindo, o Ministro fez saber que o Governo não vai dialogar com os insurgentes, porque não se pode dialogar com quem não existe, referindo-se ao protetorado Lunda Chokwe, que não é legalizado. Mas, por outro lado, vimos, e esta é a pergunta que lhe faço, um discurso menos arrogante
e menos musculado comparativamente àquele que foi o discurso do Comandante-Geral da Polícia Nacional. Quero ouvi-lo, comece por si. Bem, muito boa noite, estimados telespectadores. Relativamente à questão exposta pelo Sr. Ministro do Interior, eu começaria por dizer, são daqueles discursos que se enquadram na chamada razão do Estado. O Estado tem a razão, tem uma razão, se quisermos falar filosoficamente, e parte sempre do pressuposto que deve encontrar formas de defender o próprio Estado. Então, nós aprendemos isso em ciência política e podemos atribuir este discurso nesta linha. Agora, independentemente disso, de se dialogar ou não, eu penso que aqui é um aspecto que eu considero mais importante e, se me permitir, eu gostava de desconstruir a minha ideia relativamente a esta questão. Sim, a questão é a seguinte: nós, quando olhamos hoje, não só para Angola, mas para a África, começamos a descobrir que começa a aumentar o chamado nacionalismo localizado. O nacionalismo localizado não é mais do que a consciência que as pessoas hoje vão adquirindo sobre a sua pertença a uma região, sobre a sua pertença étnica, e vão adquirindo também consciência sobre os seus direitos sociais. E isto tem estado a levar, ou tem estado a contribuir, para que as pessoas ganhem uma consciência não nacional, mas uma consciência mais regional. Porque a consciência nacional era aquela em que estávamos todos virados no período antes das independências, porque tínhamos um inimigo comum e tínhamos um objetivo comum. Ora, existem estudos que nos vão dizer que este aumento de consciência se deve ao fato de não se terem resolvidos vários problemas logo a seguir à independência. Entretanto, e estou a falar no contexto geral, também há estudos que vão dizer que hoje, depois de 60 anos das independências africanas, já não faz sentido reivindicar protetorados, reivindicar territórios. É que nem o próprio colonialismo sabe dos territórios. Porque, na verdade, o que eles alegam é que os territórios foram muito mal divididos e isto fez com que as situações de conflitualidade permanecessem até hoje, mas já não faz sentido. Mas há estudos, já para terminar, há estudos que vão dizer que a riqueza, os problemas ligados às questões de natureza económica vão aumentar o nível de consciência destas populações. Por isso, nem todas as rebeliões têm como objetivo a secessão do país, mas simplesmente a reivindicação de determinados direitos. Então, o governo, aqueles que governam, devem ter esta sensibilidade e esta consciência. Isso? Que seria importante que o governo parasse para ouvir o representante do protetorado? Não, que eu para perceber as suas reivindicações? Não, o que eu estou a querer dizer é que aqueles que o governam, nesse caso o executivo, deve ter consciência, e tem, que os problemas das manifestações e das rebeliões nem sempre derivam da necessidade de dividir o país ou da tomada do poder. Elas podem derivar, sim, de problemas ligados à pobreza. Então temos que ter sensibilidade a estas coisas. Vou só dar-lhe um exemplo. Nós vamos, na verdade não vou ouvir agora o Dr. David, mas nós vamos continuar a abordar esta questão, porque questões como o que citou agora foi levantada na nota que foi feita e distribuída à imprensa pelo Birro Político do MPLA. E este é um assunto que também vamos abordar. Estamos aqui para discutir as questões. Lá mais para frente. Dr. David Mendes, quero ouvi-lo. O Executivo já reiterou que não vai dialogar com os representantes do protetorado Lunda Chocwe. Primeiro, é preciso que fique claro que, se há que negociar, o protetorado tem que negociar com Portugal, porque eles falam que é um protetorado português. Então, é com Portugal que eles têm que negociar, não é com Angola, não é com o governo angolano. Mas negociariam com Portugal partindo porque é o Estado protetor. Para eles, não é? Se são um protetorado, quem os protege é Portugal. Então, é com Portugal que têm que negociar. Timor-Leste, não é? Teve que o apoio de Portugal, foi Portugal que se bateu contra a Indonésia para a independência de Timor-Leste, para a autodeterminação do povo de Timor-Leste. Se existe um acordo de protetorado, esse acordo é com Portugal. Então, a reivindicação deve ser feita a Portugal. Então, é legítimo o governo angolano vir dizer que não vai dialogar com ele? Com esse fundamento, não. Com esse fundamento, o governo não tem de dialogar. Se esse é o fundamento de um protetorado,
a negociação é com o seu protetor. O seu protetor é que tem que restituir aquilo que ele deveria ter preservado. Uma questão que se levanta muito é a ação da polícia face aos acontecimentos os acontecimentos de Kafunfu e as pessoas que acabaram por diretamente estar ligadas a eles. Mas o Ministro do Interior fez saber que a polícia agiu dentro daquilo que não apenas são as suas responsabilidades, mas dentro da responsabilidade do próprio Ministério, ou seja, da polícia que está ao serviço do país. Há dois discursos, um discurso mais sereno do Ministro do Interior e outro mais contundente do Comandante-Geral da Polícia. O Comandante-Geral da Polícia, para mim, teve o tom de um comandante. Para mim, um comandante tem que demonstrar que não há tréguas na luta. Agora, um político, o Ministro do Interior, é mais diplomático, embeleza mais, porque tem que atingir eleitorado. O Comandante-Geral da Polícia não tem eleitorado, tem um país para defender. As pessoas falam de que o comandante foi muito incisivo. Qual é o fim último da polícia? É reprimir. Não vamos aqui inventar histórias. A polícia é o órgão repressivo do Estado. A polícia não é um órgão político. Por isso é que os comandantes da polícia não podem ser membros de nenhum partido político. Porque eles são apartidários. Eles têm a missão única, a defesa do Estado. Aconteceu aqui comparativamente na Catalunha, onde a polícia local ficou passiva, não quis reagir. O que é que o Estado fez? Mandou uma tropa, mandou uma polícia para impor ordem. É assim, as polícias são assim. É como o exército. Se disser que há uma rebelião, o exército vai agir com todos os meios possíveis que tiver. Atenção, nós estamos a levar isso na brincadeira, porque liberdade de reunião e manifestação. É assim que começou em Moçambique. Como é que está Moçambique hoje? O norte de Moçambique, o que é que se passa? Angola não precisa mais guerra. Algumas pessoas dizem que no exercício do direito de reunião e manifestação estiveram a menos de 100 metros da esquadra de polícia. Você não pode fazer uma manifestação numa esquadra de polícia. Também isto está na lei. Então, não vamos querer deturpar a lei, porque eu tenho dado nota de vários comentários, não é? Pegando na Constituição, mas não pegam na lei que regula o que está na Constituição. E o mais grave em tudo isso é a tentativa de silenciarem as pessoas. Há pessoas que têm medo de falar no assunto. Por quê? Porque nas redes sociais, alguns grupos atacam as pessoas, violentam as pessoas e se dizem democratas. As mesmas pessoas que chamam os outros de bajuladores, de não sei o quê, não admitem vozes opostas. Sente que há algum aproveitamento de toda esta situação? Eu já havia feito uma reflexão antes de tudo isso, quando eu dizia que haveria de haver um conjunto de manifestações. Eu acho que as pessoas se recordam dessa minha afirmação. Por que é que se manifestam todos os dias? Dia 4 manifestação, dia não sei o que é manifestação. Pergunta, qual é a essência? É perturbar a ordem pública. Uma manifestação tem de ter objetivo. Uma manifestação que visa separar o Estado. Desculpa, isto é um crime contra a segurança do Estado. E acredito, daquilo que eu estou a ouvir, né, uma rebelião, os promotores disso vão ser presos. Com muito que nós não queiramos, se considerar uma rebelião, os promotores, não é em vão que quando se prepara uma manifestação, se exige que os promotores assinem. Sejam bem identificados. E, num caso como esse, se for declarada rebelião, os promotores vão ser presos. Não tem como. Agora, se for uma manifestação frustrada, aí não tem
os promotores. Mas o que aconteceu em Cafunfo, de acordo com as informações que temos e os dados estão disponibilizados, não foi uma manifestação, Dr. David Mendes, porque as manifestações não acontecem em madrugada. Mas vamos continuar a abordar, porque, tal como dissemos, há vários ângulos de abordagem para este assunto. O presidente da UNITA exige, Dr. Laurindo, a realização de um inquérito independente. A UNITA quer ajudar a esclarecer as razões que estiveram na base dos acontecimentos de Cafunfo. Quero ouvi-lo sobre isso. Em situações desta natureza, é evidente que a oposição cumpre o seu papel. E nesta matéria, a oposição está a cumprir o seu papel, porque em algumas matérias há consensos, em determinadas matérias pode haver consenso entre a oposição e o governo. Pode haver consensos em determinadas matérias. Mas em outras matérias nem sempre há consensos. Por isso, a UNITA está a fazer o seu papel enquanto oposição. E neste caso, solicitar um inquérito independente. O inquérito independente tem a vantagem de poder trazer elementos que não suscitem desconfiança. Ou seja, mesmo a nível, quando nós falamos a nível da academia, também existe a figura que nós designamos de implicação psicoafetiva ou implicação histórico-existencial. Quer dizer que o indivíduo, quando é parte integrante interessante do processo, e é ele que vai fazer o inquérito, em certo sentido pode enviesar os resultados. O enviesamento deriva daquilo que se espera e daquilo que nos é dado. Então é muito normal em política, porque o jogo político, por isso é que se chama jogo político, que hajam destas coisas. O jogo político tem uma série de categorias. A astúcia, a coragem, a força, a diplomacia. Tudo isto faz parte do jogo político. Então, está a fazer o seu jogo político. Dr. David Mendes, um inquérito independente é o recomendável para trazer-se a público de forma imparcial o relato sobre os factos que aconteceram? É o mais recomendável. E, neste caso, já falamos da vez passada, o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos seria o órgão do Estado apropriado para levar a cabo esse inquérito. Aí poderia chamar outras instituições, como a Procuradoria-Geral da República, algumas organizações da sociedade civil, e então, de forma neutra, trazerem os factos. Porque a função da comissão de inquérito é trazer os factos. Dos factos, depois cada um tira as suas ilações. Adalberto Costa Júnior fala também na violação dos direitos humanos. Tudo parte da perspectiva que tivermos do ato. Se o ato foi de manifestação reprimida, vamos dizer que há violação dos direitos humanos. Mas, se o ato foi uma subversão, houve uma legítima defesa das forças da polícia e da ordem pública. Dr. Laurindo, acredita haver em todo este processo aproveitamento político? Olha, o aproveitamento político é uma categoria inerente à política. É inerente à política. Há aproveitamento político, sim. Mas o mais importante é que aqueles que têm o exercício da governação saibam desconstruir o aproveitamento político. Porque o aproveitamento, você não pode retirar o aproveitamento político do jogo político, não tem como. Faz parte do jogo político. Agora, por isso que nós ouvimos determinados comunicados de partido A ou partido B, então vamos encontrar diferenças em relação à própria compreensão dos factos, não é? É um pouco a questão do que acabou de expor o Dr. David Mendes sobre o problema dos direitos humanos. É um conceito bastante subjetivo. É um conceito bastante subjetivo. Então, a questão do aproveitamento, você não pode pedir a um partido que não faça, porque ele faz o aproveitamento político. Agora, a política é o jogo de antecipação. Não é? Você tem que saber antecipar, tem que saber fazer as leituras, você tem que estar à frente do acontecimento e nunca na retaguarda. A comunicação política deve fluir no sentido de desconstruir, porque o problema é sempre da desconstrução. Desconstruir quando há aproveitamento político com provas fidedignas, bem dadas. O Birro Político do MPLA fez sair uma nota também em relação aos acontecimentos de Cafunfo, citando
em alguns pontos da nota, o discurso do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, mas sublinhou, e começa por sublinhar, que a liberdade de imprensa, de expressão e de manifestação que existem no país não podem servir de argumento para justificar o desrespeito à Constituição nem a outras leis que regem o país. É óbvio que você não pode arguir liberdade de manifestação para ir atacar uma esquadra de polícia, para queimar a bandeira da República. Não pode. E qualquer ato desse, primeiro, qualquer pessoa, e particularmente com responsabilidade política, deve ser a primeira a condenar. Acredita que, tal como disse o Birro Político do MPLA no comunicado, que exista a vontade de se manchar o nome de Angola no exterior? Manchar o nome, manchar a imagem de Angola no exterior? Sabe que muitas manifestações que ocorrem em Angola são convocadas a partir do estrangeiro? Com que propósito? Já sei que há uma pessoa que já apresentou queixa ao Tribunal Internacional, ao TPI. Por que correu? Onde é que vive esse indivíduo? Há uma ex-eurodeputada também já disse, já pediu intervenção da comunidade internacional. Por quê? Os angolanos não pensam? Os angolanos não sabem o que é que se passa no seu país? Os angolanos não podem fazer? Por que é que são eles? Precisamos tirar sempre ilações. E mais, não podemos nos dissociar tudo isso com a luta contra a corrupção. Todo este fenómeno visa travar a luta contra a corrupção. Enfraquece o regime sente-se encurralado e muda de foco. Quando hoje o foco fundamental de Angola é a luta contra a corrupção. E é preciso encontrar esquemas para que se mude de foco. E isto, qualquer angolano que ama Angola não deve permitir. Doutor Laurindo, se quiser comentar esta questão, se os acontecimentos sim. Ultimamente acabam por fazer parte também de um projeto para manchar a imagem de Angola no exterior, mas vai falar sobre isso, mas eu quero saber se, e porque isto também vem estampado na nota do Birro Político do MPLA, que existem líderes políticos sem escrúpulos e com dupla nacionalidade entre nós. Por onde é que eu começo? Para a última ou pela questão? Não, comece pela primeira. Acredita que existe a vontade de se manchar a imagem de Angola no exterior? É possível que sim. E aqui é necessário dizer o seguinte, e eu já o disse relativamente há algum tempo atrás, não é evidente, que, citando Lenin novamente, o ser humano, se não aprender a retirar a intenção escondida por detrás de cada palavra, por detrás de cada ação, há de ser sempre objeto da manipulação de outros indivíduos. Veja a questão da rebelião, não apenas em Cafunfo, mas a rebelião que se verifica em África. Estes movimentos não são reconhecidos pela Organização das Nações Unidas, nem são reconhecidos pela Organização de Unidade Africana, mas existe internacionalmente um movimento que reconhece os movimentos não reconhecidos. Para que é que serve isto? É para ajudar a desestabilizar os países. Nós temos que estar atentos a estas situações. E muitos dos líderes africanos destas revoltas têm contactos com estas organizações. Então pode haver, não devemos ser ingênuos ao ponto de não acreditar que não existe a intenção deliberada de se manchar o nome de Angola. Até temos visto vários países que servem como plataforma onde a política externa contra Angola é muito desenvolvida. E a gente conhece. Podemos não citar aqui, mas a gente conhece. Bem, agora há outra questão. Existem entre nós líderes políticos sem escrúpulos e com dupla nacionalidade? A questão de escrúpulo é uma questão do caráter. É uma questão da minha identidade, da identidade. Quando alguém vai para a política, não deixa os seus escrúpulos. Ele traz-los consigo. Porque enquadram-se na construção do seu eu. Nós temos diversos eus na construção da nossa personalidade. Nós temos vontades, nós temos apetites, nós desejos, nós temos... A própria vida humana enquadra-se na chamada teoria do hedonismo, da busca do prazer.
Se nós não tivermos um ego educado, é evidente que nós arranjamos todas as formas para conseguir os nossos meios. Mas é possível ser um bom político. Por isso, para ser um bom político, embora, na verdade, o conceito de bom político é difícil, mas tem que trazer consigo aqueles aspectos da boa educação, aqueles aspectos dos valores, da coragem, da resiliência, da capacidade de se rever na perspectiva do outro. Então, é muito normal que no campo da política existam políticos sem escrúpulos. Agora, quanto à dupla nacionalidade, é possível que existam. É possível que existam. Mas para liderar um partido político é possível? A lei permite? Ou há necessidade de se abrir mão da outra nacionalidade? O problema da dupla nacionalidade, e nós já abordamos, nós, pelo menos o Dr. David Mendes já abordou isto assim muito sucintamente, é que, em certo sentido, muitas vezes, isto faz parte da vida privada do indivíduo. Nem sempre nós temos conhecimento que o indivíduo tem dupla nacionalidade. Porque ele declara a nacionalidade do país em que ele vive. Todos sabemos que ele é angolano. Às vezes só ficamos a saber que ele tem outra dupla nacional quando estamos juntos no avião ou quando viaja para um determinado país. Ficamos a saber porque quando chegamos no aeroporto, ele para sair com facilidade apresenta um outro passaporte. E aí ficamos a saber. Afinal, o meu colega de bancada tem uma outra dupla nacionalidade. Mas para melhor, e isto até por uma questão de patriotismo, e seria fundamental que as pessoas renunciassem a outra nacionalidade para integrar-se plenamente na atividade política, na atividade governamental do país em que ela assume como sendo seu. E depois adquirir novamente a outra nacionalidade, se constitucionalmente for possível. Bem, por outro lado, o Presidente da Assembleia Nacional declina toda e qualquer responsabilidade sobre eventuais constrangimentos que envolvam o grupo de deputados da UNITA que se encontra em Cafunfo. Dr. David Mendes, a questão é a seguinte: a falta de autorização do Presidente da Assembleia Nacional anula os direitos e responsabilidades dos deputados em relação ao povo que eles representam? Não. Agora, temos que fazer leituras. Sim. E que leitura é que pode ser feita? Um deputado tem a liberdade de andar pelo país de forma livre e sem qualquer constrangimento. O deputado. Mas quando se desloca em serviço, aí tem que pedir anuência ao presidente do Parlamento. Uma coisa é sair, como qualquer um de nós faz. Eu estive agora em Benguela, né? Saí, fui em viagem privada, podia ter ido até em viagem não de serviço parlamentar, mas de contactos com as comunidades. Uma atividade própria do deputado, porque o deputado tem até uma semana para contacto com o eleitorado. Uma coisa é fazer o contacto com o eleitorado, outra é ir numa missão de serviço parlamentar. Aqui a questão é outra. Ou seja, enquanto deputados, é legítimo que sejam impedidos de entrar para a Vila de Cafunfo, é isso? Não. Ir em visita parlamentar. Uma coisa é ir em visita enquanto deputado, cidadão, em contato com seu eleitorado. Outra é ir em visita parlamentar. Quando falo em visita parlamentar, é uma visita oficial, não é uma visita privada. Os deputados, me parece que eles foram para uma visita oficial. E a ativista Laura Macedo? Aí piora. Por que que uma delegação de deputados leva ativistas? Isso é uma questão que se coloca. Porque a ativista podia ir sozinha. Ninguém ia impedi-la de andar sozinha por esse país. Ademais, não é? Há deputados locais destes partidos políticos. Por que não foram os deputados locais a ir ao contato com as pessoas e teve de sair uma delegação de Luanda? Eu acho que os deputados, para além de terem direitos, também têm deveres. E um dos deveres é a comunicação. Por exemplo, fiquei a saber que saíram com os seguranças e os seguranças não haviam feito o teste do Covid
e num determinado posto não permitiram que essas seguranças continuassem. E deixaram ficar a escolta. Espera aí. Qual é a razão que levou a deixarem ficar a escolta? Se a função é de proteção. A partir do momento que deixa ficar a escolta, está desprotegido. Se eventualmente acontecer alguma coisa ao deputado, a quem vão atribuir a responsabilidade? Ao escolta? Não pode. Ao partirem, não sabiam que o escolta também deveria fazer o teste? Eu acho que sabiam. Por que é que não fizeram? Sabe, há um conjunto de questões que se colocam. Por outro lado, do ponto de vista de dignidade da figura do deputado, é inaceitável que um deputado aceite ficar 2 dias a dormir no carro sem condições de higiene. Mesmo que as motivações sejam maiores? Não. A dignidade da figura do deputado. Chegou a um ponto, disseram que não podia, deveriam ir para um sítio com mais conforto e dignidade e pedir às instâncias para que se desbloqueasse. Contactando o comandante, contactando o governador, a partir do Luanda contactassem as estruturas, mas não dignifica muito a figura do deputado, não é? Dormir no carro por 3 dias, porque sem condições higiênicas, desculpa, cada um tem a sua opção, não é? Mas isso não dignifica a figura do deputado. Doutor Laurindo Vieira, é mais importante dignificar-se a figura do deputado, como diz o doutor David Mendes, ou o deputado cumprir com aquilo que, no fundo, acaba por ser também o seu papel? Proteger o povo que o elegeu e que permitiu que ele fosse deputado, querendo saber, na verdade, o que é que aconteceu de forma mais neutra em Cafunfo. Não é um direito do deputado fazer isso, fora todas as questões legais que já foram aqui apresentadas pelo doutor David Mendes. Não, mas estas questões devem ser mesmo enquadradas nas questões legais, porque senão podemos cometer um erro de análise. E eu partilho, ou seja, olhando para o comunicado do Presidente da Assembleia Nacional, e isto não é uma inferência, mas fica-se logo a saber que os deputados em missão, a autorização parte do Presidente da Assembleia Nacional. E aqui uma figura que está muito presente, não digo muito, mas está presente no comunicado do Presidente da Assembleia Nacional, e que diz que os deputados não podem deslocar-se, não é, sem autorização do Presidente da Assembleia. Vejam, não podem deslocar-se. Quer dizer que aqui podemos inferir 2 questões. Uma de não autorização e outra de não capacidade para o fazer. Então também estamos aqui por uma questão ética, né? O que é que eu posso fazer, mas não devo fazer? O que é que eu devo fazer, mas não posso fazer? Então, quer dizer, olhando para estas situações, o que nos interrogamos é o seguinte: será que os deputados que estiveram nesta missão conhecem dos seus deveres, das suas obrigações, têm consciência destes elementos que estão presentes no regimento da Assembleia Nacional? Porque, enquanto deputados, têm que ter noção destas situações. Por isso, quer dizer, as questões da dignidade ficam anuladas diante destas situações. Então, Dr. Laurindo, a máxima segundo a qual, em situações excepcionais, medidas excepcionais, não se aplica a esta situação, a este caso? Quer dizer, eu acho que com um bocadinho de mais... com um bocadinho de mais atenção, de maior vontade de resolver as questões, era muito mais prático construir uma equipa multipartidária para que pudessem chegar aos locais, porque nem tudo o que é urgente é necessariamente viável do ponto de vista ético. Vamos dar continuidade a um outro tema. A Casa CE, André Mendes de Carvalho deixa a presidência da coligação. O político alegou conspiração dentro da organização, que viu sair há 2 anos o seu primeiro presidente, Abel Chivucovuco. Entretanto, o almirante Miau atribui a um dos vice-presidentes da Casa a arquitetura de toda a conspiração que forçou a sua saída da presidência.
André Mendes de Carvalho não resistiu ao tsunami que afastou Abel Chivukuvuku da casa em 2019. A diferença é que o primeiro foi expulso. Este, o almirante, saiu pelos próprios pés, mas alegando conspiração. Quer dizer, aquilo que são os argumentos que sustentam esta questão de que eu devo sair são argumentos falaciosos e falsos. Mendes de Carvalho sai sob pressão de 4 dos 6 partidos que integram a coligação. O partido PPA, de Felé Antônio, PNCA, do companheiro Siconda, Palma, do senhor Manuel Fernandes e PDPANA, de Simão Macaso. Respondi-lhes através de uma carta que sim, punha o cargo à disposição. Supostamente, um dos vice-presidentes comanda a conspiração na Casa CE. Temos um vice-presidente da Casa com aspirações de ser presidente. E eu, como já disse, isso é legítimo. Não é crime, não é pecado. Mas pronto, quer dizer, deve fazer as coisas de maneira própria e não dizer que o trabalho está a fracassar. Fundada em 2012, a Casa CE foi a terceira força política mais votada nas 2 últimas eleições. Dr. David Mendes, o que é que se passa com a Casa? É próprio de períodos pré-eleitorais. Há uma questão que não se tem levantado, mas que corre nos corredores da Casa, que é o facto de haver indícios de que o Bloco Democrático se vai aliar ao Abel Chivukuvuku. E alguns partidos, vendo a inércia da Casa, acharam que se o Bloco sai com o Abel Chivukuvuku junto ao período eleitoral, e conforme a Casa está, seria um desastre. Então era necessário reanimar a Casa. Este é o argumento das pessoas com quem falei. Felizmente falei com as principais pedras desse xadrez, porque quando o vi, liguei para as pessoas para saber o que é que estava na base de tudo isso. E uma das coisas é a tendência de fragmentação da saída do Bloco Democrático para juntar-se ao Abel. E isso, em cima da campanha eleitoral, poderia ser um prejuízo grave. E acredito, não sei, que eles também vão pedir esclarecimentos ao Bloco Democrático para se definir antes das eleições, porque também, se não se define, vão pedir que ela saia da coligação. Ou seja, num período pré-eleitoral é normal que aconteçam situações... É normal, porque senão o eleitorado, estão à busca do eleitorado. O eleitorado quer dinâmica, o eleitorado quer ver, quer ações. E a Casa está morta. É preciso dar um ar, uma lufada de ar mais fresco para a Casa. Isso é o que as pessoas me dizem, porque qualquer político atento e depois também de saber que essa seria uma matéria, pude falar com as pessoas, e particularmente para as pessoas mais visadas, para saber o que é que esteve na base e o que é que será a Casa daqui para frente. Dr. Laurindo, Miau fala em conspiração na Casa para a sua saída da presidência. Sinceramente, eu não acredito na teoria da conspiração. Não tenho dados, não falei com quem quer que seja, mas é uma análise, um comentário produzido com base nos meus conhecimentos teóricos. Não acredito na teoria da conspiração. Alguma coisa mais profunda não se enquadra na Casa CE. E até a forma como o mais velho Miau, com o respeito e o carinho que eu tenho por ele, deixa cair o poder, demonstra que perdeu o enfoque. Perdeu o enfoque. Mas ele podia fazer alguma coisa, doutor, tendo em conta o facto de 4 dos 6 representantes da coligação terem solicitado que ele abandonasse a presidência? Olha, o Abel Chivukuvuku também foi escorraçado, digamos assim, mas deu luta, É que o mais velho Mendes Carvalho tirou a toalha ao tapete, como se diz no desporto, com muita fragilidade, com muita fraqueza, como mas, quem diz. Mas, a seu ver, diz. porquê que terá agido deste jeito? Bem,
A análise que eu faço é a seguinte, e é necessário perceber o seguinte: um político tem uma relação com o seu, melhor, um político tem 3 relações com o seu partido. Uma relação partidária, uma relação política e uma relação afetiva. Eu posso cortar, posso romper a relação partidária, a relação política, mas manter a relação afetiva. E isto implica dizer que eu continuo a gostar do meu partido. Quando o Miau foi para a Casa C, eu me questionei, mas um Mendes de Carvalho, com todo respeito, um Mendes de Carvalho, com todo o simbolismo histórico que tem ligado ao MPLA, será que perdeu a afetividade ao MPLA? Ao romper partidariamente, ao romper politicamente, será que rompeu afetivamente? Porque o auge do mais velho Mendes de Carvalho na política se deu enquanto o ex-presidente da República, José Eduardo Santos, esteve ligado ao poder. Depois que o ex-presidente da República saiu, deixou o poder, também sentiu-se uma certa fraqueza, uma certa apatia, uma psicoastenia a nível da Casa C. A Casa C morreu. Como aqui, quer dizer, posso inferir que o enfoque, com todo o respeito que eu tenho pelo mais velho Miau, parece-me que o enfoque político estava direcionado ao presidente José Eduardo Santos, como quem diz, o meu problema é político com o MPLA, mas não é afetivo. Saiu e o enfoque desapareceu. Mas então podemos depreender com o que disse de que a casa caiu efetivamente? Bem, eu tenho um certo cuidado, mas eu posso dizer que a casa está a ruir. Está a ruir. Nós vamos continuar para dizer que Abel Chivucovuco continua a acreditar que vai participar das eleições gerais em 2022, representado pelo para já servir Angola. Em conferência de imprensa nesta quarta-feira, Chivucovuco anunciou que vai interpor ao Tribunal Supremo um requerimento de cassação do acórdão proferido pelo Tribunal Constitucional em dezembro do ano passado. Abel Chivucovuco ainda acredita no seu projeto político e diz que estará presente nas eleições de 2022. Na sua opinião, o para já servir Angola forçou a aprovação de uma nova orgânica do Tribunal Constitucional. Por isso, mantém-se fiel ao seu propósito. Tiveram que fazer na Assembleia Nacional uma revisão da lei orgânica da Assembleia Nacional. Tiveram que fazer por quê? Por causa do para já. O seu projeto teve outra consequência sobre a lei do processo judicial, que abre portas para o recurso de cassação do acórdão do Tribunal Constitucional, que vai interpor nos próximos dias ao Tribunal Supremo. A Assembleia Nacional foi obrigada a rever a lei do processo judicial, porque debateu-se muito no país se o que o para já estava a fazer tinha respaldo legal ou não, recurso extraordinário de inconstitucionalidade. Agora meteram tudo na lei. Porque viram que estava disperso e nós recorremos aos vários instrumentos, mas agora meteram. Mesmo que vamos fazer agora também, que é o requerimento de cassação do acórdão. Em Angola nunca se fez. Nunca se fez. Nunca se fez porque não está legislado? Não, está legislado. Mas os cidadãos nunca tentaram. E a minha filosofia da vida é: o culpado é quem não tenta. Nesta conferência de imprensa, o político foi coadjuvado pelo seu consultor jurídico, o também jornalista William Toné. Culpado é quem não tenta, diz Abel Chivucovuco. Mas vamos começar por Chivucovuco fez saber que vai interpor ao Tribunal Supremo um requerimento de cassação do acórdão proferido pelo Tribunal Constitucional em dezembro do ano passado. O que é que isso quer dizer, Dr. David Mendes? Não é um requerimento, é um recurso. É um recurso. Um recurso de cassação. E o que é que isso significa? Eu fico um bocado assustado, não é? Um bocado assustado quando me falam de um recurso de cassação ao Tribunal Supremo por uma decisão do Tribunal Constitucional. Desculpa, caça-se a decisão de um órgão inferior que transitou em julgado e que, na sua essência, há violações graves à lei. E caça-se ao Tribunal Superior.
O Tribunal Supremo não é um tribunal superior ao Tribunal Constitucional. O Tribunal Supremo não pode rever uma decisão do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional pode rever uma decisão do Tribunal Supremo, desde que viola a Constituição. Eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei. Somos de escola diferente, talvez, mas em processo constitucional, haver recurso de cassação, eu tenho minhas dúvidas. E acredito que a medida a seguir vai ser uma multa por litigância de má-fé. A medida a seguir... o tribunal. Do tribunal em relação... Sim, vai aplicar uma multa por litigação de má-fé. Quer dizer, está a cansar as instâncias judiciais. Ou seja, legalmente, vamos ver se nos entendemos. Legalmente, portanto, de forma jurídica ou legal, não há a possibilidade de se recorrer a qualquer outro órgão para dar uma resposta diferente a escola onde eu estudei, os livros onde eu estudo, não existe recurso de cassação das decisões do Tribunal Constitucional. Mas Abel Chivukuvuku não está a ser acompanhado por colegas seus? Não estará a ser acompanhado Devem ser de outras escolas. Mas daquela escola onde eu passei, e que eu saiba, o recurso de cassação é uma norma do processo comum. O processo constitucional é um processo especial. Não existe, dentro daquilo que são as regras constitucionais, recurso de cassação. E admitir um recurso de cassação, estaríamos a admitir que o Tribunal Constitucional agiu de forma grosseira, violou as normas de forma grosseira, ou há um elemento probatório substancial que foi ou que chegou aos autos e não foi tido em conta, ou então havia um elemento probatório que era desconhecido e que, se fosse conhecido, teria alterado o curso do processo. Aí sim, pode-se recorrer ao recurso de cassação. O recurso de cassação é um recurso que se interpõe depois de esgotado todas as instâncias, o processo tenha transitado em julgado. Mas estamos a falar do processo comum. Quem tem competência para requerer cassação? Procurador-Geral da República, juiz-presidente do Tribunal Supremo, e agora também se vai dar esse poder ao bastonário da Ordem dos Advogados. Doutor Laurindo Vieira, Abel Chivukuvuku demonstra vontade e, no fundo, até necessidade de legalizar o Para Já Servir Angola para poder concorrer com este partido nas eleições de 2022. Já não falta muito. Já não falta muito. E ele disse também durante a sua intervenção que culpado é quem não tenta. Por isso ele é alguém que vai continuar a tentar até às últimas instâncias. Pelo que percebemos aqui, já não há muitas possibilidades para o fazer, mas acredita que, por esta altura, Chivukuvuku deveria já pensar em formar outras coligações, se quiser efetivamente concorrer nas eleições de 2022? Bem, há aqui uma verdade, não sendo absoluta, relativa, mas não deixa de ser verdade quando ele diz que é necessário tentar. Aliás, nós temos estado a ver, pela trajetória política do senhor Abel Chivukuvuku, que é uma pessoa que tem muita capacidade de resiliência política, é tenaz e é persistente. A persistência na política é uma categoria muito valorizada. Eu recordo há alguns anos, Durão Barroso dizia: eu sei que um dia hei de ser primeiro-ministro, só não sei quando. Insistiu, persistiu e chegou a primeiro-ministro. Então são categorias muito boas que devem estar inerentes à personalidade de um político. Agora, se devia estar a pensar em criar outras coligações, porque também é um problema a nível das coligações em Angola e talvez um pouco por toda a África. Os partidos coligam-se, mas às vezes nós vimos que os partidos
tem apenas um único objetivo, que é o poder. Mas quando olhamos pela natureza dos partidos, nem eles próprios sabem se são partidos de esquerda, se são partidos de direita, se são partidos de centro, que tipo de ideologia que sustenta o partido, e depois coligam-se e surgem os conflitos, as confusões, como esta que possivelmente poderá estar a viver a Casa CE, sem descurar outras situações já aqui narradas. Por isso cabe ao Sr. Alberto Chivukuvuku, a quem desejo boa sorte nesta sua intransigência, é o máximo que posso dizer. Bem, vamos continuar para dizer que o governo da província de Luanda prevê apresentar nesta semana solução para o problema dos amontoados de lixo na capital do país. Joana Lina reconhece que a província está a atravessar um mau momento e, para tal, pede a compreensão e a colaboração da população. De algum tempo a esta parte, o lixo tem sido o cartão postal de muitos bairros da província de Luanda. As imagens captadas na última semana nas avenidas Angola Quilões, Ho Chi Minh e na zona do laboratório de Angola ilustram o atual cenário. O especialista em saúde pública Jeremias Agostinho aponta os riscos que representa, sobretudo nesta época de chuva. Estamos a falar do desenvolvimento de mosquitos, quer seja o mosquito Anopheles ou o mosquito o Aedes aegypti, que são transmissores da malária, da dengue, da febre amarela, do chikungunya, que são doenças com altas taxas de mortalidade a nível do nosso país. A governadora de Luanda reconhece o mau momento que a província está a atravessar. Pedir à população alguma compreensão pelo momento menos bom que estamos a viver. Para nós, governo da província de Luanda, o mais importante é encontrar a solução. Não manter o status quo e avançarmos rapidamente. Estamos a trabalhar com muita força, com muita gente envolvida, para que se encontre a melhor solução. Provavelmente teremos notícias a próxima semana. De recordar que o governo da província de Luanda suspendeu em dezembro do ano passado o contrato de prestação de serviço que mantinha desde 2016 com 6 operadoras de limpeza e recolha de resíduos sólidos. A principal razão apontada tem que ver com o facto de os mesmos terem sido celebrados em moeda estrangeira ao câmbio do dia e o governo não estar atualmente em condições de satisfazer esta obrigação. Dr. Laurindo Vieira, Luanda está cada vez mais suja, sobretudo desde dezembro, a altura em que se suspenderam os contratos com essas operadoras. A governadora pede paciência aos munícipes. É suficiente paciência para gerir o lixo e as doenças que vêm com ele na cidade capital? Sabe que uma das características do angolano é a capacidade de ter paciência. O angolano é paciente. Eu não sei se por natureza ou se pelos constrangimentos sociais de vida. Mas o ditado também diz que a paciência tem limites, porque nesta situação, por mais que as pessoas tenham paciência, é evidente, mas está em risco a saúde das pessoas. Mas, como o angolano é paciente, uma vez mais, vamos ter esta paciência e permitir que a governadora de Luanda cumpra, então, aquilo que prometeu, que dentro de uma semana ou 2 semanas teremos novidades. Mas só para dizer o seguinte, uma cidade limpa não é aquela que mais se limpa, é aquela que menos se suja. Nós devemos também compreender isso. E nós sujamos muito. Uma cidade, para ser limpa, necessita de uma grande gestão inteligente em matéria de recolha de lixo. Porque muitas vezes nós vemos caminhões inapropriados que recolhem lixo e, à medida que vão passando pelas ruas, pelas artérias, vão deixando lixo até chegarem ao aterro, pelo menos 30, 40 quilos de lixo ficou pela via. Isto não é agradável. Então é necessário uma gestão muito inteligente, muito equilibrada. É necessário gestores que saibam recolher lixo. E nós podemos tomar o exemplo de uma cidade limpa que recolhe o lixo, mas nós não vemos as pessoas a recolherem o lixo. Paris. É evidente que não precisamos de chegar ao nível de Paris, mas podemos buscar a experiência de como é que eles recolhem o lixo. São indústrias de recolha de lixo. Dr. David Mendes,
cancelou-se os contratos com as operadoras e ficamos nesta realidade que vamos assistindo diariamente e que acredito que não agrada a ninguém. O mais sensato não seria negociar, se pensaste nas alternativas antes de se cancelarem os contratos? É assim, temos que pensar que o lixo é um grande negócio. E em toda a parte do mundo, o negócio do lixo é uma disputa entre os prefeitos, os autarcas, os governadores, os, sei lá, senadores, os deputados. O lixo é um grande negócio. Todos os governadores de Luanda, quando chegam, o problema deles é lixo. Cada um chega, muda de empresa, põe a sua de conveniência. Não é aceitável pedir paciência a um cidadão para a recolha de lixo. Que paciência? Tudo é programado. Tem que haver uma previsão. Se eu pretendo alterar o contrato com uma empresa, antes de rescindir, faço um novo concurso, sob novos termos. Eu digo, daqui a 3 meses eu vou rescindir esses contratos. Porque até 2 meses eu já tenho as empresas que concorreram e ganharam e no 3º mês estão rescindidos. Atenção, não basta só rescindir contratos. Muitas vezes é mais barato manter o contrato até o seu termo do que pagar o incumprimento do contrato. Veja, só um exemplo, né? Pagamos, parece aí, $300 mil a um treinador da seleção de basquetebol, né? Que $300 mil num treinador angolano faria muita falta. Então, a rescisão de um contrato tem implicações. Aqui não tem aquele ius império do Estado. Não, eu sou o Estado, rescindir. Não, tem obrigações. Se o contrato foi mal feito, quem é que firmou? Foi o Estado. Pode-se mudar os governadores, os ministros, os presidentes, mas o Estado permanece. Quando alguém firma um contrato em nome do Estado, pode mudar 10, 15, 20 governadores, 20 ministros, 20 presidentes, aquele contrato tem força legal. Mas qual é o nosso maior problema então, Dr. David Mendes? É o negócio do lixo. É só isso. Não tem nenhum problema. É o negócio do lixo. O lixo enriquece pessoas. Mas a governadora fala agora na possibilidade da gestão participativa. O que é isso, gestão participativa? Não sei, vamos esperar que nos digam. Então, é esperar que entreguem as autarquias. Porque a questão do lixo é um problema das autarquias. E a autarquia, hoje seriam as administrações municipais a fazerem os contratos de recolha e tratamento de resíduos sólidos. Ainda não se deixou de cobrar ao cidadão, por via da eletricidade, o imposto do lixo. Sim. Estes dias que não se está a recolher o lixo, o meu dinheiro vai para onde? Porque é uma prestação de serviço. Eu pago por uma prestação de serviço. Se não estão a prestar o serviço, vou pagar? E por outro lado, aqui a questão do lixo não é só uma questão de termos paciência. O lixo tem a ver com o outro lado, a saúde pública. O que não estamos a pagar agora pelo lixo, vamos pagar aos hospitais. Mais malárias, mais doenças diarreicas, mais, que pode nos custar muito mais caro do que termos de recolher o lixo. Doutor Laurindo, com uma última questão em relação a este assunto, vamos aguardar pela fórmula mágica então para a gestão do lixo em Luanda, mas também vimos muitas operadoras retirarem os contentores das ruas. Sim. Estas operadoras ficaram sem os contratos com o governo da província de Luanda, retiraram os contentores das ruas. Torna tudo mais difícil. Torna tudo mais difícil, porque também tem a ver com a base de negociação. Se você rescindir o contrato, eu tenho os meios na via. É evidente que a primeira coisa que eu faço
é retirar os meios, porque eu perdi o contrato. Para além da indemnização, é evidente que eles vão solicitar e a que têm direito, depende dos termos de contrato, mas é a primeira coisa que cada um faz, porque os negociantes nem sempre têm a visão do patriotismo e nestas dimensões nem sempre o patriotismo conta. Bem, vamos continuar para falar que esta semana assinalamos também mais um aniversário da nossa Constituição, a Constituição da República de Angola, que foi promulgada a 5 de fevereiro de 2010, faz agora 11 anos. A efeméride esteve em debate no primeiro Congresso Angolano de Direito Constitucional. O jornalista Amílcar Xavier esteve no auditório Maria do Carmo Medina e traz mais detalhes sobre esta celebração. Apesar de proclamar alguns princípios das constituições democráticas ocidentais, a Lei Constitucional de 75 segue muito de perto a estrutura constitucional soviética, ausência de separação de poderes, partido único, economia estatizada e centralizada e um Parlamento, Assembleia do Povo, como um órgão supremo do Estado. Importa aqui referir o papel fundamental do Estado-partido, ou Estado-movimento, na altura, MPLA, portanto, tratava-se de partido único. O processo constituinte de 91 teve também, digamos, teve um papel, digamos, houve aí um papel muito importante de duas forças políticas fundamentais na negociação. Desde logo, negociações bilaterais entre governo e UNITA e negociações multipartidárias. 11 anos desde a promulgação da Constituição da República, Dr. David Mendes, é uma Constituição dos angolanos? Eu tenho dito de alguns angolanos. Por que diz isso? Porque não satisfaz a vontade dos angolanos. Por isso é que foi considerada uma Constituição atípica. Uma Constituição atípica, por quê? Porque o Presidente da República não é eleito por sufrágio universal direto. O Presidente da República é eleito por sufrágio universal indireto. Tentou-se fazer o modelo sul-africano, em que o cabeça de lista vencedor é o Presidente da República, porém, no sistema sul-africano, o Presidente da República é aprovado pelo Parlamento. No nosso sistema, não. O Presidente da República, depois de eleito, não tem nenhum vínculo direto com o Parlamento. Mesmo sendo eleito deputado. Não nos esqueçamos que o Presidente da República é eleito primeiro deputado. Não toma posse como deputado e não renuncia à sua qualidade de deputado. Eu acho que esse sistema de híbrido, esse sistema híbrido que Angola tem, é prejudicial. Porque se o Presidente da República fosse diretamente eleito e não empurrado por um partido político, daria mais liberdade ao Presidente da República. Veja, hoje você tem um Presidente da República que é o Presidente do partido no poder. Aí a separação de poder não é absoluta, é relativa. Dr. Laurindo Vieira, 11 anos desde a promulgação da nossa Constituição, também a considera uma Constituição atípica? Não sou eu que a considero, ela foi considerada atípica, mas essa tipicidade da Constituição não faz dela uma Constituição de alguns. É a nossa Constituição. Porque nela, onde todos concorrem para determinados cargos, é esta Constituição que faz com que tenhamos os deputados, tenhamos uma Assembleia, temos outros órgãos, ou seja, não é de alguns, é de todos. Agora, é evidente que todos podem não se rever nela. É normal. Isto acontece. Enquanto alguns pontos, se quisermos, alguns artigos não sofrerem alguma reforma, é esta a Constituição que nós temos, é ela que nos representa, e 11 anos depois, a nível desta efeméride, eu acho que com o decorrer do tempo,
é todo um processo, havemos de melhorar, mas também não empurra o Presidente. O Presidente é eleito na lista, não é uma questão de empurrar. Eu nunca vi eleições presidenciais. Não, estou a dizer, ele é o primeiro deputado, tal como disse. É eleito na lista dos deputados, mas não é empurrado. É o primeiro deputado. A ideia aqui de empurrar é como se ele não tivesse um peso político, como se não tivesse uma dimensão... Basta ser o primeiro. Sim, basta ser o primeiro, mas não precisa ter nada. Mas para ser o primeiro é necessário esforço para ser o primeiro. Porque se não existir esforço para que seja o primeiro, não é primeiro. Você pode ser e para ser o primeiro, ele tem que ser aceito e eleito a nível da estrutura partidária que ele pertence. Então, é essa questão, não é uma questão de empurrar. O Presidente não deve representar um partido. O Presidente deve representar o país. Muitas das vezes eu tenho dificuldade de saber se quem está a falar é o meu presidente ou é o presidente do outro. Porque o meu presidente fala como chefe de Estado. O presidente do outro fala como presidente do MPLA. Sabe, estas questões do Dr. David Mendes são extremamente complexas por uma questão muito simples. E eu volto a dizer, as questões do ser independente ou não ser independente têm muito a ver com a consciência. O presidente, o anterior presidente Jorge Sampaio, de Portugal, quando foi eleito, entregou o seu cartão de militante do Partido Socialista às estruturas de base. A questão que eu levanto é a seguinte: só este gesto implica dizer que ele deixou de ser? Deixou de ter uma relação afetiva com o PS? O problema não é a relação afetiva. O problema é o que demonstra. Já percebi que este debate não termina agora, mas precisamos encerrar. Dr. David Mendes, o seu minuto. O meu minuto vai para Benguela, onde estive nos últimos dias a fazer turismo interno. Está uma lástima. Está uma lástima. Eu estive na Canata, estive na Caponte, estive no Liro, estive no Lubito. A estrada que vai depois do Sumbe, até antes de Canjala, até mais ou menos o quilômetro 430, eu me pergunto, estamos a gastar dinheiro para quê naquela estrada? Que todas as vezes que estamos lá, estão a reparar a estrada, quando voltamos, está danificada. Dinheiro mal gasto. Foi para Alto Liro, foi para Caponte, não há água. Lixo, muito lixo. E as pessoas me disseram... Já passou um minuto. Está bem, enfim. E as pessoas me disseram, é porque ainda não choveu. Quando chover, isto é um inferno. Dr. Laurindo Vieira, o seu minuto. O meu minuto é dedicado aos sobreviventes do 4 de fevereiro, por tudo quanto eles fizeram em prol da luta armada, que possibilitou atingirmos a nossa independência. Desejo a todos muita saúde, mas que tenham também alguns bens de sobrevivência para que vivam os seus últimos dias com a dignidade que se impõe, tendo em conta tudo quanto fizeram em prol deste país. Obrigada, Dr. Laurindo Vieira, Dr. David Mendes, os senhores que estiveram connosco mais uma vez nesta revista Zimbo, a olhar para as notícias que marcaram a semana informativa aqui na TV Zimbo. Deste modo, concluímos a revista Zimbo de hoje.